Capítulo 4. Sem destino. Sair do carro foi uma operação bem mais complicada do que pareceu de início. O matagal era muito alto e o carro estava muito danificado e nenhuma das portas abria. Ivan avaliou as opções e não viu escolha. Teriam que sair pelo para-brisa, o que implicava passar praticamente por cima do zumbi, cuja cabeça fora esfacelada durante a luta. Stella e as crianças protestaram. "Eu não vou passar perto dessa coisa", Stella reclamou, irredutível. "E meus filhos também não." "Amor, ele tá morto", Ivan argumentou, apontando para a criatura infeliz. "Não tem como essa criatura fazer mal a vocês." "Sei, morto como cidadão simpático cuja cara você moeu com o extintor de incêndio dentro do estacionamento do shopping", disparou Stella, incisiva. Ivan se perguntou pela milésima vez por que ainda discutia com a esposa. No final, ela sempre vencia mesmo. "Ok, você tem razão. Não tenho certeza se esse desgraçado vai se levantar de novo. Mas sei que não podemos ficar aqui. E se vier mais outro? Pior ainda, e se vier um grupo grande, como aquele na rua da nossa casa? O que faremos?" "Eu não vou contar com a sorte de novo", argumentou Ivan, pensando pela primeira vez na casa deles. Sentira tanto alívio quando entrou na rua do prédio em que morava, achando que estavam seguros, mas ficava cada vez mais convencido de que talvez não houvesse um lugar seguro, pelo menos não em São José dos Campos. Ponderou a respeito por um instante. Que droga! Devia ter comprado um carro com teto solar, como seus filhos pediram. Bem, não havia pensado na possibilidade de precisar escapar de um zumbi morto, não é? Se pelo menos o vendedor tivesse avisado. Não vai ter jeito, então. Vou tirar esse infeliz daqui para vocês passarem. E Ivan se pôs de joelhos no banco. "Amor, me desculpa, mas acho que você não vai conseguir." Stella olhava para o zumbi. O cara era enorme. Stella mal podia acreditar que Ivan conseguira dar conta dele com as mãos limpas. "Bom, acho que não tenho escolha, certo?" argumentou Ivan, se apoiando no volante para sair do veículo. "Certo", concordou Aninha, que, tão teimosa quanto a mãe, também não queria passar pelo zumbi. Apesar da situação, Ivan sorriu. Utilizou o volante como apoio e conseguiu projetar o corpo para fora, passando pelo buraco do para-brisa. Precisou empurrar com as mãos o último pedaço de vidro que permanecia preso, melhorando a passagem. Durante toda a manobra, manteve os olhos fixos no zumbi. Estava convencido de que não havia mais perigo, mas não conseguia ficar totalmente despreocupado. Enfim, conseguiu sair, ficando de pé sobre o capô. Era surreal estar sobre seu querido carro destruído, cercado de mato por todos os lados, sem falar no fato de que havia um zumbi morto no banco da frente. Para ajudar, os pernilongos começavam a zumbir nos seus ouvidos. Tinham de cair fora dali e rápido. Agora vinha a parte difícil. Ivan se curvou, pegou a coisa pelas axilas e tentou puxá-la para fora. O zumbi mal saiu do lugar. Como era pesado. Não chegou a ser uma surpresa, porém. Quando Ivan precisava levar seus filhos adormecidos para a cama, já era necessário um esforço tremendo. Imagine então mover um homem adulto morto. Ou que pelo menos Ivan esperava que estivesse mesmo morto. Coçou a cabeça por um instante, apoiou melhor as pernas, respirou fundo e tentou de novo. O resultado foi melhor dessa vez. A criatura se moveu um palmo para fora, mas ficando ainda com a maior parte do corpo dentro do carro. Ivan o segurou enquanto recobrava o fôlego. Não queria correr o risco de aquela criatura cair de novo para dentro e ele ter de começar tudo de novo. Repetiu a operação algumas vezes, até que finalmente conseguiu arrastar o zumbi sobre o capô. Estava ofegante, suado e sujo de sangue, mas conseguira. Ivan se espantou ao se dar conta de que já tinha passado mais de 1 hora desde que ele dera início àquela manobra toda. Parou por um instante e olhou para aquele homem. Quem seria ele? Devia ter uma família em algum lugar, talvez esposa e filhos. Alguém que imaginou vários desfechos para a própria vida, mas sem dúvida jamais cogitara a hipótese de se transformar em um monstro homicida e ainda acabar com o crânio esmagado por outra pessoa. Porém, o que mais inquietava Ivan naquele momento eram outras perguntas. Quantas pessoas mais estariam naquela situação? Qual seria o real alcance daquela crise? Decidiu que não era hora para divagações. Empurrou o cadáver para o lado e o zumbi caiu no meio do matagal, deixando o caminho livre. Estava na hora de tirar Stella e as crianças do automóvel.
Ainda precisavam arrumar uma forma de sair dali. Essa era a outra parte que prometia ser bastante complicada. Ivan estendeu a mão para Ana, que desajeitada começou a sair do carro. Quando ela viu o sangue sobre o painel, hesitou, mas Ivan a encorajou. Não olhe para isso, filha, olhe apenas para mim, certo? Ivan puxava a menina pela mão. Ana obedeceu e ficou de pé sobre o capô. Ele pegou a filha no colo e colocou-a sentada no teto, que fora deformado pela queda do zumbi. Logo em seguida, Stella e Mateus também saíram. Muito bem, e agora? Perguntou Ivan. Ótima pergunta. Stella soltou um suspiro. Não sei nem como vamos sair daqui. Bom, iremos avançar um passo de cada vez. Primeiro temos que sair do meio deste mato, antes que os pernilongos nos comam vivos. Ivan deu um safanão num inseto que zumbia em seu ouvido. Olharam para frente, acompanhando o viaduto. Cerca de 300 metros adiante, o viaduto acabava no asfalto, bem onde o matagal terminava. Era para lá que eles teriam que ir. Seria um alívio sair dali. Vamos para lá, amor. Stella apontou. E de lá iremos para algum lugar seguro. Sim, vamos. No entanto, temos que tomar cuidado, porque aqui estamos escondidos. Mas lá na frente estaremos em campo aberto e totalmente visíveis para essas coisas. E dessa vez não temos um carro para fugir. Ivan apurou a audição. Não mais ouvia gritos sobre o viaduto. Aquela algazarra parecia ter acabado. Mas tinha certeza de que vários outros zumbis estavam vagando por ali, o que o levava a pensar em outra coisa. Onde estavam a polícia, os bombeiros, o exército? Não ouvia uma sirene, um tiro, um helicóptero. Nada. Seria possível que tudo tivesse sido afetado por aquele fenômeno? Se sim, e Ivan estava evitando pensar naquilo, as chances dele seriam mínimas. Ivan engoliu em seco quando olhou para os filhos. Vamos em frente, com muito cuidado. E todos em silêncio, tá bem? Pediu Ivan, olhando para as crianças. De repente lembrou-se de algo que poderia ser útil, e imediatamente se abaixou e voltou a entrar no carro. Stella estranhou. O que vai fazer? Perguntou em voz baixa. Só um instante, eu já volto. Ivan saltou para o banco de trás. Destravou o encosto do banco traseiro, liberando o acesso para o porta-malas. Estava quase vazio, com exceção de sua pasta de ferramentas. Ivan não era exatamente uma pessoa habilidosa, mas ganhara do sogro uma caixa de ferramentas razoavelmente completa, e ela estava no porta-malas. Abriu-a e retirou dela um martelo bastante pesado. Podia ser útil, caso ele viesse a precisar enfrentar um zumbi de novo. Caminharam no meio do mato com muito cuidado. A vegetação era muito alta e densa, uma verdadeira muralha de capim e galhos de árvore. Demoraram horas para vencer aquela pequena distância. Já estava ficando escuro e nenhuma lâmpada de iluminação pública se acendeu. Definitivamente estavam sofrendo um blackout. Ivan ia à frente, seguido por Mateus, Aninha e Stella, que sempre atenta a tudo ao redor, caminhava com muita dificuldade, pois seu salto alto tornava a caminhada muito complicada. Mas seguia firme, sem reclamar. Ao se aproximarem da curva do fim da avenida, que era exatamente o ponto onde o mato acabava e poderiam chegar até o asfalto, surgiu o primeiro problema. Naquele ponto, eles começavam a ficar visíveis e havia zumbis no viaduto. Não alguns, mas vários. Vagavam de um lado para o outro, sem rumo, iguais a formigas depois de terem o formigueiro destruído. Ivan parou e puxou a família para baixo do viaduto. Precisavam de uma estratégia. Estavam todos arranhados, sujos e exaustos do esforço descomunal de atravessar aquele emaranhado de mata. Temos de arrumar uma forma de sair daqui sem sermos notados, sussurrou Ivan para Stella. Podemos contornar o mato sem sair completamente. Vamos contornar a rua por dentro do capim. Vai ser um inferno e irá demorar o dobro do tempo, mas acho mais seguro. Stella olhava para o matagal um tanto desanimada. Queria muito estar de tênis naquele momento. Tá certo. Assim nós pegamos uma das ruas que sobem para o Jardim Aquários. Há vários prédios residenciais. Podemos conseguir ajuda. Voltar para casa, por enquanto, tá fora de cogitação. Estamos longe demais para ir a pé com todas essas coisas vagando por aí. Ivan achava aquele um péssimo plano, mas infelizmente não tinha nada melhor. Precisavam se mover, porque estavam vulneráveis demais. Teriam de torcer para que os arbustos e a escuridão os mantivessem a salvo. Foram caminhando devagar, com dificuldade, sempre no meio do mato. Havia um pequeno desnível com relação à avenida, o que os ajudava a manter-se ocultos. Chegaram a uma avenida, afastando-se assim do viaduto e do anel viário, o que era um alívio, pois sabiam que os zumbis poderiam vê-los mais facilmente de um ponto elevado. Continuaram caminhando, passando por entre os arbustos.
De tempos em tempos, Ivan fazia uma pequena pausa e subia um pouco em direção à rua para ver a situação. E estava tudo igual. Alguns carros largados na pista e zumbis caminhando de um lado para o outro, alheios a tudo. Mas Ivan não se permitia ter esperança. Ele havia sido atacado diversas vezes naquele dia. Portanto, ele sabia que, se fossem vistos, as criaturas avançariam contra o grupo imediatamente. Parou por um instante, observando os carros na rua, tentando adivinhar qual deles tinha mais chances de estar com a chave no contato. Se conseguisse pegar um veículo, seria tão mais fácil. Mas olhou para as crianças e desistiu. Não podia arriscar correr uma distância tão grande com duas crianças pequenas. Existia um enorme risco de serem cercados e tudo estaria perdido. Decidiu seguir em frente. Avançaram em silêncio por alguns minutos, cada um levando uma criança pela mão. Seus filhos estavam apavorados e se sobressaltavam ao menor barulho. Ivan e Stella tentavam mantê-los calmos e, acima de tudo, quietos. Ivan parou de novo e olhou a rua para ver como estavam as coisas. Para isso, precisaria subir um desnível de 1,5 metros. Por isso, deixou as crianças com Stella por um instante. Cuidadosamente subiu, mantendo-se sempre abaixado. Quando olhou para a rua, viu algo que chamou sua atenção. Havia apenas um zumbi perambulando por aquele ponto, próximo a um buffet infantil. O interessante era que se tratava de um policial. Devia ter uns 35 anos, talvez um pouco mais. Era um tanto atarracado e aparentava ser bem forte. O detalhe grotesco era que estava sem um braço. Ele, dava para supor, havia sido arrancado de forma selvagem. Mas ele carregava algo que Ivan estava sonhando em achar. Uma PT-40 Glock no coldre, a arma padrão dos oficiais da polícia militar. Exatamente o modelo de arma de mão que Ivan usara em seu treinamento quando esteve no exército. Sabia dos riscos, mas estava decidido. Precisava daquela arma. Ela podia ser a diferença entre a vida e a morte. Voltou devagar e explicou para a esposa o que iria fazer. Stella ficou furiosa. Você enlouqueceu? Vai se arriscar em ir até a rua? E se os outros zumbis te enxergarem? Vamos ficar encurralados. Stella fuzilava o marido com um olhar. Ela ficava louca quando ele era imprudente. Com aquela arma teremos como nos defender. Mas não se preocupe, eu tenho um plano, disse Ivan com uma expressão que Stella não gostou. Imediatamente, ele subiu o desnível de novo, olhando para o zumbi. Certificou-se de que não havia nenhum outro no raio de visão, pegou uma pedra e jogou na criatura. Na hora, Stella entendeu. Ivan abriu mão do elemento surpresa e atraiu a fera para perto dele e longe da rua. O problema era que o zumbi iria estar a menos de 3 metros dela e dos filhos. Stella se abaixou imediatamente com as crianças. Tinham de ficar bem escondidos e rezar para que desse certo. O zumbi se virou lentamente, confuso. Quando viu Ivan, arreganhou os dentes e partiu na sua direção, trôpego. Ivan sacou o martelo. Chegara a hora. Precisava manter a concentração, não podia errar. Quando o zumbi se aproximou, com um único braço restante esticado em sua direção, Ivan deu um pulo para trás, agarrando-o pelo pulso e, com a mão livre, desferiu o golpe certeiro na testa da coisa. Bateu com tanta força que o martelo penetrou no crânio da criatura, esmagando o seu cérebro. O zumbi caiu no chão como um saco de areia e não se moveu mais. Por garantia, Ivan deu mais 2 marteladas. Oi, já tá tudo bem, podem vir, falou Ivan para a esposa, que se ergueu aliviada. Você matou o monstro, papai? Perguntou Aninha, assustada. Sim, filha, ele não tem como fazer mal para mais ninguém, respondeu Ivan, dando uma piscadinha para a menina. Pegou a arma do coldre e conferiu a munição. Ótimo, estava carregada. Apanhou também um pente de balas extra que o ex-policial carregava consigo. No total, tinha 26 balas. Já se sentia menos impotente. Arriscou um palpite e conferiu o tornozelo do policial. Deu muita sorte, pois ele trazia uma segunda arma presa na perna. Aquela, sem dúvida, era uma arma pessoal, uma Taurus calibre 32 com 6 balas no tambor. Ivan pegou aquela arma também. Essa ficaria com Stella. Voltou para a mulher e os filhos, enfiou a Glock na cintura e entregou a Taurus para Stella. A esposa fitou a arma hipnotizada, apesar de não ser uma completa ignorante no assunto. Ainda sabe usar uma dessas? Perguntou Ivan, observando a esposa que checava a munição. Acho que sim. Meu pai tinha uma dessas quando morávamos no sítio. Só que a dele era maior. Era um calibre 38. Stella se lembrava das aulas de tiro que o pai dava para ela e suas irmãs. Onde estariam todos? Estariam bem? Sentira tanto medo que não conseguira pensar no resto de sua família nas últimas horas. Tome cuidado, então. Essas armas menores costumam dar um tranco maior, pois não absorvem o coice. Tem que segurar muito firme, senão a bala vai para o lado errado, advertiu Ivan. Essa parte é fácil.
Difícil vai ser atirar em um ser vivo. Eu só atirei em alvos na minha vida toda, falou Stella. Garanto que não é tão difícil. Eu já matei 2 dessas coisas hoje. E você teve coragem de atropelar um zumbi. Portanto, tenho certeza de que conseguirá puxar o gatilho. E para ser honesto, não acho que essas criaturas estão mesmo vivas. Stella assentiu. Era da mesma opinião do marido. Você vai matar uma dessas pessoas, mãe? Perguntou Mateus, com os olhos vidrados na arma que a mãe carregava. Eles não são mais pessoas, filho. E se for preciso, matarei todos eles, respondeu Stella, inclinando-se próximo ao filho. Depois de conseguir a arma, ela mudou. Agora tinha uma outra chama no olhar. Aquelas crianças não estavam reconhecendo os próprios pais. Era como se tivessem se convertido em soldados de um instante para o outro. Não sabiam no que os pais iriam se transformar com o passar do tempo. Mateus e Ana não faziam ideia de que se achavam diante de 2 dos maiores predadores vivos da Terra. Continuaram andando, sempre tomando cuidado. Passaram ao lado de uma praça onde havia uma pista de skate e onde os jovens costumavam se reunir. Estava vazia, sem nenhuma alma viva por perto. Quando chegaram ao fim, perceberam que tinham um problema. Naquele ponto havia uma cerca. Chegaram até uma concessionária de automóveis. Não havia como avançar pelo matagal. Ivan olhou para Stella em dúvida. Conseguiram se mover em relativa segurança até aquele momento. Mas caminhar pela calçada era uma péssima ideia. Arriscaram uma espiada e viram diversos zumbis, pelo menos 10, só no raio de visão deles. Abaixaram-se novamente. E agora? Não podemos sair daqui. Se nos avistarem, estaremos perdidos. Stella sussurrou para evitar que os zumbis ouvissem e que as crianças se assustassem ainda mais. Eu sei, mas também não podemos ficar aqui para sempre. Se nos encontrarem neste lugar, já era. Não temos para onde ir. Olha só. Ivan apontou. Naquele ponto, no meio do mato, havia um córrego. Correr naquela direção estava fora de cogitação. Só vejo uma solução, afirmou Stella, depois de ponderar por alguns segundos. E qual seria? Perguntou Ivan. E desta vez, era ele que não estava gostando do tom da esposa. Stella pegou o Taurus, tornou a conferir a munição, respirou fundo e respondeu. Vamos ter de abrir caminho à bala, disse ela, tentando mostrar segurança. Ivan fitou a esposa nos olhos. Procurou algum sinal de que ela não estivesse falando sério, mas não viu nenhum. Era para valer. Você sabe o quanto será perigoso, certo? Perguntou Ivan sério. Já vimos do que essas coisas são capazes. Tem alguma ideia melhor? Perguntou Stella, tirando finalmente o sapato e ficando descalça. Odiava andar sem calçado, mas sabia que naquele momento atrapalharia muito. Precisamos de um plano, então. Não temos como matar todos, e acho que o barulho dos tiros vai atrair mais dessas criaturas. Temos que pensar em para onde vamos. Ivan se deitou na terra para olhar melhor a rua sem ser visto. Stella deixou as crianças sentadas em um canto e se deitou ao lado do marido. Tentou o celular pela 1000ª vez, mas estava sem sinal. Dá uma olhada ali, Stella indicou. Naquele ponto, a cerca é mais baixa. Se corrermos até ali, podemos saltá-la e entrar na concessionária. Podemos nos esconder lá. Não, isso seria arriscado. Eles vão nos cercar e não teremos como sair. E não sabemos quando e se virá ajuda. Mas gostei da parte da cerca, falou Ivan, pensativo. Podemos pulá-la e correr por trás da concessionária. E depois pular a cerca de novo do outro lado, tá vendo? Apontou mais à frente. Acredito que assim enganaremos os zumbis que pensarão que ainda estamos lá dentro. Assim chegaremos ao final da rua e poderemos subir a outra rua, onde há vários prédios, e talvez consigamos ajuda. Pensaram mais um instante olhando em volta. Não tinha jeito. Precisavam tomar uma decisão. De qualquer forma, se não desse certo, podiam arriscar ficar na concessionária. Talvez conseguissem manter-se seguros por algum tempo. Decidiram então que aquele seria o plano. Explicaram para os filhos o que fariam e que, sob hipótese alguma, eles poderiam soltar as mãos dos pais e muito menos se afastar. Também tinham que fazer o máximo possível de silêncio. Ivan e Stella se entreolharam. Ela pegou o rosto do marido e deu um beijo em seus lábios. Seu coração estava disparado. Eu te amo, falou Stella, com o rosto colado ao rosto de Ivan. Eu também te amo. Vamos sair daqui. Em seguida, eles saíram para o meio da praça, cada um puxando uma criança com uma das mãos e empunhando uma arma com a outra. A sorte estava lançada. Ivan caminhava à frente, segurando Mateus perto de si. Quando chegaram a aproximadamente 15 metros da cerca, os primeiros zumbis os avistaram. Vários rosnaram como animais e começaram a avançar em sua direção. Ivan respirou fundo, apontou a Glock e deu um tiro certeiro no peito do zumbi mais próximo, uma adolescente de no máximo 16 anos. Era morena e estava com o rosto completamente desfigurado. Várias partes de seu corpo se encontravam laceradas. Ela fora brutalmente atacada por outras criaturas.
Com o tiro preciso, ela caiu, mas se levantou de novo como se nada tivesse acontecido. Ivan ficou incrédulo. Não era possível. Ele tinha quase certeza de ter acertado o coração daquela coisa. Tinha de pensar e rápido. Não estava preparado para aquilo. De repente, lembrou-se do primeiro zumbi com o qual lutou. Um golpe com o extintor de incêndio, apesar de ter sido mortal, não detivera aquela coisa. O zumbi do carro, por sua vez, morrera com golpes aplicados com as mãos limpas. O que ele fizera de diferente? Nós temos que correr, ela está chegando, gritou Stella, seguindo na direção da cerca. Ivan parou e olhou bem para a criatura, que agora estava a menos de 10 metros e seguida de mais de 20 outras feras que vinham logo atrás. Ao longo da avenida, devia ter mais de 100 zumbis, e todos andavam na direção deles. Foi então que Ivan relacionou tudo o que assistira. Agora parecia tudo muito claro. Assim, ergueu a cloque e deu um tiro certeiro entre os olhos da adolescente, que caiu para trás sem emitir um único grunhido. Dessa vez ele tinha certeza. Ela estava morta. Stella, só funciona se acertar na cabeça, entendeu? Gritou Ivan, correndo com Mateus para a cerca. Stella não podia acreditar naquilo. Não apertava um gatilho havia anos e agora, ainda por cima, teria que ter pontaria impecável. Não queria contar com a sorte. Precisavam correr, pois outros zumbis vinham pela frente deles e em breve estariam cercados. Chegaram todos praticamente juntos à cerca da concessionária, que devia ter uns 2,5 metros de altura por 200 de comprimento. Ivan juntou as duas mãos próximas a Stella, oferecendo-se para ajudá-la. Você primeiro, amor, depois eu passo as crianças, falou Ivan, apressado, sempre olhando para os zumbis que se aproximavam por todas as direções. Stella não discutiu, apesar de odiar a ideia de ir antes dos filhos. Mas não tinha outro jeito. Subiu na cerca com velocidade impressionante, resultado da imensa descarga de adrenalina, pulou para o outro lado um tanto desajeitada, mas logo se ergueu. Mateus e Ana choravam, olhando o tempo todo para os lados, vendo os zumbis se aproximarem, alguns agora a menos de 10 segundos de distância. Ivan e Stella precisavam se concentrar e ignorar o desespero dos filhos, porque essa era a única chance deles. Ivan ergueu Ana, que se debateu no ar de medo e quase caiu de suas mãos. Apoiou a menina sobre a cerca e deixou a filha de 6 anos despencar do outro lado nos braços da mãe. Stella deu um beijo apressado na filha e colocou-a no chão para pegar Mateus. Ivan repetiu a operação com o filho. Era bem mais pesado, mas naquele momento não havia tempo a perder com isso. Colocou Mateus o mais alto que pôde, pendurado na cerca, e depois o empurrou com toda a força. O filho se virou e despencou no chão do lado de dentro. Naquele momento de desespero, Ivan precisava confiar cegamente na esposa. Se ela não agarrasse o filho, ele poderia quebrar o pescoço na queda. Mas Stella encaixou o menino no colo, caindo com ele no chão e amortecendo sua queda. E ela não podia vacilar. Largou o menino caído na grama e sacou o revólver. O tempo de Ivan se esgotara. 2 dos zumbis já estavam a 2 passos de agarrá-lo. Atrás de você! Gritou Stella, apontando a arma. Daquela distância foi fácil. Ela explodiu a cabeça de um dos zumbis. Ivan abateu o outro e começou a subir. Me dá cobertura! Ivan gritou e jogou a arma sobre a cerca. Sabia que subir sem ajuda seria muito mais difícil e não daria tempo se Stella não os mantivesse afastados. Para isso, a pistola seria mais eficiente. Além do mais, se os zumbis o pegassem, era melhor que ela levasse a arma. Stella pegou a Glock que o marido arremessou e foi calculista. Esperou os zumbis se aproximarem e atirou. Não podia errar. E não errou quase nenhum tiro. Abateu 6 criaturas em menos de 15 segundos e respirou aliviada quando Ivan despencou no chão ao seu lado, finalmente em segurança. Ato contínuo, dezenas de zumbis se acotovelaram junto à cerca logo à frente deles. Ivan abraçou a mulher e os filhos que enfiavam os rostos nos pais, tentando se esconder do horror que gemia e rosnava a apenas 1 metro de distância deles, e deu um beijo rápido na esposa. Obrigado, você foi incrível, disse Ivan com um sorriso no rosto, esquecendo por um instante a turba enfurecida logo atrás deles. Foi mesmo, você viu? Falou Stella, sorridente e orgulhosa de si mesma. Vamos sair daqui, para os fundos, e de lá pulamos a cerca mais adiante. Pelo visto, eles não são muito espertos. Vão ficar se acotovelando aqui desse lado. Ivan puxou Mateus pela mão e pegou a Glock de volta. Stella vinha logo atrás com Aninha. Quando estavam quase chegando ao fim do prédio, um zumbi saiu dos fundos. Ivan estacou. Vinha pensando exatamente naquilo. Era de se esperar que houvesse outros lá dentro, e aquele, pelo jeito, era um dos seguranças da loja. Como era só uma criatura, Ivan deixou Mateus com Stella e sacou um martelo. Queria economizar balas. Avançou determinado contra o ser e esmagou seu crânio com um único golpe, sem chances de defesa. Deu mais 3 marteladas, com o zumbi já no chão, apenas por precaução. Andaram rápido por trás da loja. Ivan tinha pressa.
Queria aproveitar que os zumbis estavam se reunindo junto à cerca para pular do outro lado. Sabia que mais cedo ou mais tarde eles iriam se dispersar de novo. Aquele era o momento ideal para saírem sem serem importunados. Chegaram ao outro lado e olharam os arredores. Ao que parecia, aquela área estava livre. Viam mais à frente um grupo de zumbis cada vez maior perto da cerca, tentando alguma forma de atravessar. O plano estava funcionando. Ivan e a família repetiram os mesmos movimentos para saltar para o lado de fora, Stella à frente, depois as crianças e Ivan por último, aproveitando um ponto onde eles ficavam invisíveis atrás de uma árvore. Quando ele ia pular, olhou para os pés de Stella, que estava incrivelmente desconfortável, pisando descalça no chão, e teve uma ideia. Pediu para eles aguardarem e voltou correndo para os fundos do prédio. Stella e as crianças ficaram apreensivas. O que ele ia fazer agora? Passados alguns segundos, Ivan reapareceu, trazendo os sapatos do segurança. Sapatos pretos de bico grosso, razoavelmente surrados, mas Stella nem se importou. Seus pés doíam de pisar em pedras e terrenos ásperos. Calçou os sapatos enquanto Ivan saltava a cerca. Muito obrigado, eu não aguentava mais dar um passo. Stella falou para o marido. Ivan sorriu. Vamos atravessar a avenida e subir a rua. Ao chegarmos àqueles prédios, tentaremos pedir socorro. Deve ter alguém em algum lugar. Ivan tentava manter o otimismo, mas o fato era que, em função do blackout, não avistava uma única luz. Não sabia se os prédios se achavam vazios ou se os moradores estavam se escondendo, temendo chamar a atenção dos zumbis. Atravessaram a rua com todo o cuidado. Precisavam ficar atentos a qualquer movimentação. Andaram rápido para sair do raio de visão da multidão de zumbis em frente à concessionária. Vinham caminhando pela rua que cortava o Jardim Aquários. Era uma rua residencial bastante tranquila, com diversos prédios do lado direito, e à esquerda havia um condomínio fechado. Diversos carros se encontravam parados em frente aos edifícios e eles caminharam próximos a eles. Poderiam servir de esconderijo caso alguma criatura surgisse. Felizmente, a rua estava vazia. Aquilo era reconfortante. Enfim, chegaram à portaria do primeiro prédio. Ivan não conseguia ver ninguém na guarita, estava tudo escuro. Tentou tocar o interfone, torcendo para achar alguém que os acolhesse, mas não estava funcionando. O bairro inteiro ficara sem energia elétrica. E o que aconteceu a seguir pareceu um pesadelo. A porta de vidro que levava ao hall de entrada do prédio se abriu e de lá começaram a sair dezenas de zumbis. Vinham tropeçando uns nos outros, se espremendo pela porta. Aninha deu um grito estridente e Ivan sacou a Glock da cintura. Stella se colocou diante das duas crianças e deu um passo para trás, apontando o Taurus também. A massa de zumbis parou no portão, que estava trancado. Vários deles esticavam os braços débeis para fora num esforço inútil de alcançar Ivan ou algum dos membros de sua família. Os gemidos e grunhidos daquelas criaturas miseráveis eram intermináveis. Ivan e Stella ficaram estáticos, observando aquilo. Ao olharem para cima, viram mais zumbis saindo para as sacadas dos apartamentos, olhando para baixo, atraídos pelos resmungos e rosnados dos outros moradores do prédio que agora se amontoavam em frente ao portão principal, sedentos de sangue. Um dos zumbis se inclinou perigosamente numa sacada do 9º andar, como se fosse possível agarrá-los lá de cima. Antevendo o desfecho, Ivan abraçou Mateus, virando o rosto do filho para seu peito. Não olha, filho, Ivan sussurrou. Stella fez o mesmo com Ana. Logo em seguida, o zumbi despencou de lá de cima, se espatifando no concreto da entrada do prédio logo atrás dos demais monstros. Alguns pararam, olharam para a criatura que agonizava, arrebentada. Porém, poucos se importaram. De imediato, retornaram a atenção para a família parada diante deles em estado de choque. Quando olhou para o lado, a família assistiu a mais um ato daquele espetáculo bizarro. Em todos os prédios da rua, começaram a surgir zumbis das sacadas, halls e portões de garagens. Estavam ali pelo simples fato de que ficaram presos dentro das próprias casas e agora eram incapazes de sair. A cena era impressionante, pois eram muitos prédios próximos uns dos outros, todos com sacadas, de construção nobre, agora habitados por zumbis. Condenados a ficar confinados em seus prédios e apartamentos para sempre, ou até que alguém burro o suficiente os libertasse. Ivan e Stella se encararam. Nem parecia que eram observados pelos olhares famintos de centenas de zumbis de olhos brancos, separados apenas por algumas poucas grades. Stella, nós estamos mortos, Ivan sussurrou. Essa praga atingiu até pessoas dentro de suas casas. Se todos os prédios e casas de São José estão assim, para onde vamos? Não temos para onde ir. Nosso prédio deve estar igual. Stella sentiu os olhos encherem-se de lágrimas ao fitar o marido e os filhos pequenos. Olhava ao longo da rua vazia.
Nenhum zumbi fora dos prédios. E mesmo assim, aquele lugar não podia parecer mais ameaçador. Nunca se sentiu tão vulnerável em toda a sua vida como naquele momento, ao relento, sem um lar para voltar, sem enxergar saída, sem absolutamente nada. Naquele instante, Ivan desejou não ter filhos. Era tão injusto que duas crianças tão pequenas e inocentes tivessem que passar por aquilo tudo para morrer no final. Pior ainda era imaginar os filhos sendo dilacerados vivos, sem nenhuma chance de defesa. Ele também sentiu vontade de chorar. Parecia absurdo, mas invejava aqueles zumbis. Pelo menos eles não sentiam mais medo. Pai, eu tô apavorada, vamos embora daqui, por favor, pediu Aninha, chorando. Os zumbis, mesmo presos, a deixavam nervosa. Ivan tentou sorrir, pegou a filha pela mão e recomeçaram a andar. Avançavam em silêncio, olhando sempre à rua para ver se alguma criatura se aproximava. Em dado momento, um apareceu e todos se abaixaram atrás de um carro enquanto ele passava, desengonçado, pela calçada do outro lado. Recomeçaram a caminhar e, por fim, chegaram à Avenida Cassiano Ricardo. Mas que diferença fazia? Não tinham para onde ir, estavam ferrados. Morrer ali ou numa grande avenida? Não importava. A morte era certa. Era tudo o que eles sabiam. Quando e onde eram meros detalhes. Ao olhar para a direita, Ivan avistou algo que lhe deu uma ponta de esperança. Havia um grande prédio em construção a 50 metros de distância. Estava cercado por chapas de aço por todos os lados, na certa para impedir que algum sem-teto invadisse a obra para dormir. Era um bom esconderijo. Ivan duvidava que tivesse algum zumbi lá dentro. Conversou com Stella rapidamente e ela concordou na hora. Era de fato a única opção. Correram com as crianças até o local. E Ivan repetiu o gesto de momentos antes, ajudando Stella a pular o cercado. Essa, pelo visto, teria de se tornar a operação de rotina. Naquele caso era pior, pois não dava para ver o que havia do outro lado, e Stella desapareceu por trás da proteção. Tá tudo bem aí? Vou mandar a Aninha antes que algum desses demônios apareça, ok? Sussurrou Ivan, cuidadoso. Stella, porém, não respondeu. Estava tudo muito silencioso. Era silencioso demais. Stella? Chamou Ivan de novo, com uma nota de preocupação. De repente, o estampido seco de um tiro ecoou na noite. Stella! Gritou Ivan, desesperado. Precisava entrar para ajudá-la, mas não podia deixar os filhos sozinhos. De repente, uma voz familiar rompeu o silêncio. Estou bem, pode mandar a Ana. Eu o matei, falou Stella com a voz tensa. Ivan suspirou aliviado. Passou Ana e depois Mateus. Viu alguns zumbis descendo a rua, provavelmente atraídos pelo barulho do tiro, mas antes que eles o vissem, Ivan saltou para o outro lado do cercado. Quando desceu, viu claramente um corpo caído a cerca de 10 metros. Era bastante gordo e tinha cabelos e roupas desgrenhadas, provavelmente um mendigo que ficou preso lá dentro. Stella explodira sua cabeça com o tiro. Desculpa não ter respondido, Stella disse por fim. Precisava me concentrar. Tô com poucas balas, não podia errar. Tudo bem, fez um ótimo trabalho, querida. Vamos dar uma olhada por aqui. Precisamos ter certeza de que é mesmo seguro. Ivan olhou em volta. Apesar de não ter luzes, a noite estava bastante clara pelo luar e também por Absinto, o gigantesco e misterioso visitante. Deram uma volta pelo local e constataram que não havia nada com o que se preocupar, pois estava tudo vazio. Pelo menos podiam descansar um pouco. Papai, estou morrendo de fome, Aninha choramingou. O que nós vamos comer? É, pai, faz um tempão que a gente não come nada, nem conseguimos almoçar, reclamou Mateus. Stella abraçou os filhos. Não havia solução para aquilo, infelizmente. Ela mesma não tinha apetite, apesar de sentir a boca amarga. Estava assustada e aflitíssima, pois a situação deles era crítica. Sem comida, sem água e sem ter para onde ir. Crianças, assim que as coisas se acalmarem, a gente vai buscar comida, tá bem? Mas por enquanto vamos ficar aqui, combinado? Ivan acariciou os rostos dos filhos. As crianças não gostaram muito, mas estavam assustadas e cansadas demais para discutir e entraram junto com os pais no saguão do prédio. Lá estava relativamente limpo e protegido do vento. Daria para passarem a noite sem congelar. A temperatura se mostrava incrivelmente agradável para uma noite de inverno. Pai, eu trouxe meu iPod comigo, desculpa, disse Mateus, temendo que o pai fosse brigar com ele por não ter deixado o aparelho no carro. Ivan sorriu. Então aproveita para brincar com ele, filho. Que sorte, hein? Ivan sorriu diante da felicidade dos filhos, que se sentaram num canto para brincar. Era irônico. Ivan não se sentia com nem um pingo de sorte naquele dia interminável. Stella e Ivan
Pegaram os celulares e tentaram telefonar, mas era em vão. Continuava sem sinal. Aquilo só aumentava a certeza de que aquele inferno era bem mais grave do que parecia. O seu celular consegue sintonizar a rádio FM, certo? Perguntou Ivan de repente. Será que a gente consegue ouvir alguma coisa sobre isso tudo? Não sei, vamos tentar. Stella se pôs a sintonizar o rádio cheia de esperança. Começou a passar uma estação de cada vez, e nenhuma delas com sinal. Tudo no mais absoluto silêncio. Passou por várias frequências e, quando estava quase desistindo, uma voz surgiu. Um comentarista de uma rádio evangélica estava falando. E continuaremos transmitindo as notícias sobre o fenômeno que atingiu o mundo inteiro. Estamos aqui, meus amigos, num esforço de passar o máximo possível de informações para todos. Não sabemos por quanto tempo iremos continuar no ar. Faz algumas horas que nenhuma autoridade se manifesta. Todos os canais de televisão estão fora do ar. A internet funcionava de forma intermitente e agora também parou, portanto está muito difícil obter detalhes, mas é certo que o fenômeno atingiu todos os países da Terra. Repetindo, todas as nações do mundo foram afetadas por essa infestação. Ivan ficou petrificado. Todos os países? Em toda parte? Como seria possível uma coisa daquelas? O locutor continuava. Não temos nenhuma explicação oficial sobre o que causou essa tragédia, mas sabemos que esse fenômeno mantém as pessoas em um estado constante de fúria psicótica. Por isso, mantenham distância dos infectados, pois eles são perigosíssimos. Não são infectados, não são pessoas, são zumbis, contrapôs Stella, como se o locutor de rádio pudesse escutá-la. A última recomendação recebida é de que todos permaneçam em suas casas até que um plano de contingência seja apresentado. Já faz 4 horas que esse informe foi divulgado no portal do Gabinete da Presidência da República. Nenhuma outra informação adicional foi divulgada e agora não conseguimos acessar nenhum outro site ou portal de notícias. Não sabemos se novas orientações virão. Assim que tivermos alguma notícia, iremos divulgar. Por enquanto, mantenham-se calmos e não saiam de casa. Que Deus nos proteja. Depois disso, o locutor começou a repetir o mesmo texto. Pelo visto, aquela era uma mensagem gravada. Talvez o dono daquela voz nunca mais voltasse ao estúdio para dar uma notícia novamente. Stella desligou o celular. Já ouvira o suficiente. Ela e Ivan ficaram alguns minutos em silêncio, olhando para lugar nenhum. Amor, o que vamos fazer? Perguntou Stella, por fim. O marido sempre tinha uma solução, sempre enxergava uma saída para os problemas. Ela olhava para ele, suplicante, rezando para que Ivan tivesse um plano. Meu amor, não faço a menor ideia. Respondeu Ivan, demolindo as esperanças da esposa. O que será dos nossos filhos? Stella, aflita, se achava a um passo do desespero. Eles são muito pequenos, meu Deus, o que nós vamos fazer? As lágrimas finalmente desabaram como uma cachoeira. Ivan abraçou a esposa com força. Nunca sentira tanto pavor na vida. Precisava pensar de forma objetiva. Dar um passo de cada vez, atacar um problema por vez. Ivan estivera nas Forças Armadas, fora treinado para combater em guerras, superar dificuldades e, sobretudo, se manter vivo. Porém, jamais lhe passara pela cabeça, após sair do exército, que poderia vir a precisar do seu treinamento militar, e na prática já esquecera a maior parte do que havia aprendido. Mas agora, isso teria de servir para alguma coisa. Amor, nós precisamos de algum lugar seguro e que tenha comida e água. Essa é a nossa prioridade número 1. Aqui estamos seguros, mas não temos o que comer. Ivan ergueu o rosto da esposa e a forçou a encará-lo. O hipermercado fica a menos de 1 quilômetro daqui, mas aposto que ele está infestado também, como os prédios, nossa rua, o shopping. Mas Stella não concluiu a frase, pois Ivan a interrompeu. É isso! Você é um gênio! Ivan deu-lhe um beijo um tanto bruto. O que foi que eu disse? Ela perguntou perplexa, com uma sensação estranha crescendo no peito. Uma sensação que ela já começava a achar que não ia sentir nunca mais. Um sentimento chamado esperança. O shopping Colinas estava fechado. É para lá que nós vamos.